Vamos falar agora sobre a questão da funcionalidade da ansiedade. A ansiedade, ela pode ser funcional ou disfuncional. Se ela estiver mediana, um pouquinho mais para alta, ela é funcional. Se ela estiver muito baixa, ela é disfuncional. E se ela estiver muito alta, ela é também disfuncional. E nessa etapa da terapia, você vai fazer com o seu cliente uma psicoeducação sobre a funcionalidade e a disfuncionalidade da ansiedade, o que vai mudar totalmente a forma de enxergar a ansiedade da pessoa. E assim, a pessoa vai perceber que a ansiedade pode ser algo até muito positivo e que pode ajudar se ela estiver bem administrada. Vamos imaginar uma escala que vai de 1 a 10 de ansiedade. Então, uma pessoa que teria uma ansiedade funcional, entre aspas, ela estaria variando entre o 6 e o 7. Lá para o 10 ou 9, essa ansiedade poderia estar disfuncional. E muito baixinha no 1, no 2 ou no 3, ela também seria disfuncional, metaforicamente falando. Bem, pessoas que têm a ansiedade baixa, isso pode deixar a pessoa um pouco disfuncional. No sentido de que as pessoas calmas demais e muito relaxadas, elas podem perder grandes oportunidades, adiar decisões importantes, não se precaver ou se preparar para crises ou para adversidades. Se a ansiedade está de mediana para um pouquinho mais alta, a pessoa fica um pouquinho preocupada. Então, ela tende a se preocupar para um eventual problema. E isso significa o quê? Guardar dinheiro, se prevenir em relação a doenças, tomar cuidados com a alimentação, enfim, ser mais cuidadosa com a vida em geral. Pessoas que têm ansiedade muito baixa podem ter dificuldades para manter-se nos empregos ou muitas vezes ficar em trabalhos sem perspectivas de crescimento e de melhora. Não se preocupam com os perigos, ficam relaxadas demais. E aí, quando vem um perigo, o perigo acaba detonando o indivíduo. E elas podem se iludir no que se refere a um senso falso, um senso falso de sensação de segurança. Pessoas que, por outro lado, que têm uma ansiedade mediana ou até mesmo um pouquinho alta, elas podem ter uma energia maior, podem aprender a transformar a ansiedade em energia e fazer mais coisas, se prevenir do perigo. Afinal, a preocupação bem dosada ajuda o indivíduo a evitar crises e problemas e ter uma atitude vigilante para perceber pequenos indícios de problemas e resolver esses problemas rapidamente. Bem, tem um estudo, ele verificou que pessoas ansiosas, de médio para um pouquinho alta, elas se mostram mais capazes de evitar perdas em jogo, por exemplo. Em suma, quem tende a ser mais ansioso com dinheiro tem uma maior capacidade de aprender habilidades para evitar perdas financeiras e se preparar para que, em relação ao futuro, na eventualidade de acontecer um determinado problema. Então, a ansiedade, ela pode ser funcional na área financeira? Pode. Porém, pode ser funcional em outras áreas e não apenas na área financeira. A adrenalina, de uma certa maneira, perceber aqueles sintomas autonômicos, aquela taquicardia, aquele friozinho na barriga, perceber os sinais autonômicos de ansiedade como uma motivação, como um sinal de energia,
ajuda o indivíduo a ter maior coragem e ajuda o indivíduo a ter energia para utilizar os seus recursos para enfrentar momentos difíceis. Resumindo e concluindo, a ansiedade é fundamental quando nós precisamos enfrentar crises, quando nós precisamos enfrentar situações de estresse. E nesses momentos, quando a pessoa conhece os seus verdadeiros recursos, os seus talentos, os seus pontos fortes, as suas habilidades, as suas características, as características de melhor, o que acontece? O indivíduo vai estar mais preparado para enfrentar momentos estressantes e crise. Quais são as características funcionais da ansiedade? Maior vigilância. O que isso significa? Ajudar a pessoa a se concentrar na qualidade do trabalho e da saúde pessoal. Prevenir é melhor do que remediar, certo? Preparação. Maximizar as oportunidades que a vida oferece. Geralmente, essas pessoas, como se preparam para a vida, elas se destacam nas entrevistas de emprego, no atletismo, nos esportes, na escola e também nas apresentações e competições da vida de uma maneira geral. Então, a ansiedade vai deixar o indivíduo, vai fazer com que o indivíduo se prepare. E como ele se prepara, ele tem condições de enfrentar melhor os desafios da vida. Hiperalerta. Hiperalerta significa ser capaz de prevenir problemas. Resumindo e concluindo, a preocupação, ela pode ser funcional, porque ela ajuda o indivíduo a se preparar para os problemas, para as crises, para as adversidades que fazem parte da condição humana. Por outro lado, a ansiedade muito alta pode fazer com que o indivíduo fique ruminando e aí pode gerar uma série de problemas. Observação. Deixa a pessoa mais atenta, mais observadora, até mesmo para ruídos, para estímulos visuais, e assim a pessoa consegue perceber mudanças sutis no ambiente que podem indicar algum tipo de perigo ou problema. Dessa maneira, sendo capaz de evitar determinados problemas. Além disso, a ansiedade pode ser uma força motriz, pode dar ao indivíduo energia. Não existe ansioso funcional que seja mal sucedido. Por quê? Porque a pessoa ansiosa funcional, ela tende a trabalhar mais, a se dedicar mais, a colocar mais energia naquilo que ela faz, e isso acaba ajudando a garantir um sucesso a médio e longo prazo. Resumindo e concluindo, pessoas ansiosas conseguem produzir muito acima da média e com excelente qualidade. Ansiosa funcional, porque se a ansiedade estiver muito alta, o desempenho cai. Tanto o desempenho físico quanto o desempenho cognitivo. Uma outra característica funcional da ansiedade: ajuda a pessoa a lidar bem com determinados estressores. Por quê? Porque a atividade mental alerta, que deixa o cérebro alerta, permite que o indivíduo lide bem com determinados estressores. A pessoa vai conseguir se empolgar e vai conseguir reagir bem quando está sob pressão. E, finalmente, serve como uma proteção. Vai ajudar a aumentar a capacidade de alerta para lidar com perigos e proteger as pessoas queridas no ambiente de trabalho e no ambiente também familiar. Bem, no nosso material em anexo,
você pode conferir um exercício que vai ajudá-lo a ajudar o seu cliente a utilizar a ansiedade de uma maneira funcional. Eu convido agora você para conferir o nosso material em anexo. E esse tema será mais explorado na nossa aula online. Ou caso você prefira, vem para cá para o CEPAF Psi+, fazer os nossos cursos presenciais e interagir comigo e com a equipe diretamente. Eu espero por você. Tchau, tchau!